E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Dessa vez, vamos desvendar os segredos do livro do mestre de D&D 5 edição. É isso aí. Se você, assim como a gente, é apaixonado por criar mundos fantásticos, esse livro é uma mina de ouro. Uma verdadeira caixa de ferramentas para transformar suas ideias em campanhas épicas e inesquecíveis. Abri o livro aqui e já me deparei com a questão sobre deuses. Cara, criar um panteão divino é um dos aspectos mais fascinantes da construção de mundo, né? Com certeza, os deuses moldam a cosmologia, a cultura, a moral, até a política de um mundo. É tipo, eles ditam as regras do jogo, né? Exatamente. E o livro do mestre te dá a liberdade para criar deuses do zero com suas próprias histórias, poderes e motivações. Ou usar os panteões clássicos de D&D, né? Tipo, os deuses de Forgotten Realms, Greyhawk. Isso. Mas o legal é que o livro vai além da simples criação. Ele te leva a pensar no impacto desses deuses no mundo. Tipo, que tipo de milagres eles concedem? Como as diferentes raças os veneram? Exatamente. E se existem heresias, cultos secretos, disputas entre divindades. Nossa, eu já estou imaginando as tretas que podem rolar. Guerras santas, profecias ambíguas, reinos teocráticos dominados por fanáticos. As possibilidades são infinitas. E se você prefere um mundo com menos ênfase em deuses tradicionais, o livro também te dá essa opção. Ah, que legal. É. Ele fala sobre usar forças e filosofias como base do poder divino. Imagine um mundo onde a magia é controlada por princípios abstratos, tipo a ordem e o caos. Sol, a luz e a sombra. Nossa, seria muito interessante. Pois é, magos tentando manipular essas forças cósmicas para seus próprios fins, criando um sistema de magia totalmente único. E a gente entra lá na parte dos mapas, né? Sim, o mapa é muito mais do que um desenho. É uma ferramenta narrativa poderosa que define as fronteiras, os recursos, os perigos do mundo. E ajuda a visualizar as distâncias, planejar as jornadas. E criar encontros mais interessantes. O livro do mestre sugere usar hexágonos para representar as áreas, o que eu achei bem legal. O sistema de hexágonos é bem prático para representar áreas de forma mais realista, né? E facilita na hora de calcular distâncias e organizar as informações no mapa. Mas claro, você pode usar o sistema que preferir. Adaptando tudo ao seu estilo de jogo. Aí, depois de mapear o mundo, a gente precisa pensar em como as sociedades se organizam, né? Com certeza. Governos, leis, costumes, tudo isso contribui para a identidade do seu mundo. E o livro do mestre apresenta várias formas de governo que a gente pode usar, né? Isso. Desde as clássicas monarquias e repúblicas até teocracias, oligarquias. Nossa, imagina criar reinos com culturas e sistemas políticos completamente diferentes. Um reino governado por uma casta de guerreiros, onde a força física é o principal valor social. Ou um reino anárquico, onde as comunidades se organizam de forma autônoma, sem um governo centralizado. Seria demais. Meus jogadores tendo que negociar com diferentes facções, formar alianças e lutar pela sobrevivência num mundo sem leis. Essa é a beleza da coisa. O livro do mestre te dá as ferramentas, mas quem constrói a história é você. Explore as possibilidades, misture elementos, crie algo único e memorável. E falando em único, a gente não pode esquecer dos personagens, né? Afinal, são eles que vão dar vida a esse mundo que a gente está construindo. Verdade. E o livro do mestre dá várias dicas de como conectar os personagens à história, usando os antecedentes como ponto de partida. Eu adoro usar os antecedentes para criar ganchos de aventura. Tipo, um personagem com antecedente de nobre descobre que sua família está envolvida numa conspiração para derrubar o rei. Ou um ladino com antecedente de criminoso é forçado a trabalhar para a guilda que o traiu no passado. Nossa, que tensão. E conforme a campanha avança, a gente pode usar facções e organizações para manter os personagens engajados na história, né? Sim, as facções dão aos jogadores um senso de propósito, oferecem aliados e inimigos, criam oportunidades para missões e intrigas. E o livro do mestre até sugere usar facções já existentes no mundo de D&D, tipo os arpistas, a Aliança dos Lords. Isso facilita na hora de integrar a história à lore do jogo. Mas você sempre pode criar suas próprias facções, com seus próprios objetivos e segredos. O importante é que elas se encaixem no seu mundo e na história que você quer contar. Exatamente. E olha, acho que por hoje já deu para ter um gostinho do que o livro do mestre tem a oferecer, né? Criar o mundo do zero não é fácil, mas com o livro como guia a gente já tem um bom ponto de partida. Mas calma, isso é só o começo. A gente ainda vai explorar muito mais sobre a criação de aventuras, encontros memoráveis e como usar o sistema de D&D para criar narrativas épicas. Então já vão pensando aí. Que tipo de mundo vocês gostariam de criar? Que deuses reinariam sobre suas terras? Que desafios aguardariam seus heróis? A gente volta já para continuar essa jornada pelo livro do mestre. Até a próxima. De volta ao nosso mergulho. E aí já decidiram que tipo de mundo fantástico vão criar. A gente estava falando de deuses e mapas, né? Mas agora acho que a gente precisa pensar no que vai acontecer nesse mundo.
Exato. Chegou a hora de falar de aventuras. E o livro do mestre tem um capítulo inteiro dedicado a isso, com dicas incríveis para criar histórias memoráveis. E a primeira coisa que ele destaca é a importância de definir o escopo da campanha. Tipo, qual o tema central da história, né? Isso. A gente vai focar em exploração de masmorras, intriga política, mistérios ancestrais, ou uma mistura de tudo isso. Definir o escopo ajuda a manter a campanha coesa, né? Tipo, se minha campanha tem um tema de horror cósmico, não faz sentido colocar um arco de história super leve e engraçado no meio. Concordo. O escopo define o tom da narrativa, o ritmo da história, os tipos de desafios que os jogadores vão enfrentar. Falando em desafios, o livro do mestre também dá várias dicas de como criar ganchos de aventura que prendam a atenção dos jogadores logo de cara. Uma que eu achei genial é usar os antecedentes dos personagens como ponto de partida. Sim, isso cria uma conexão pessoal com a história, né? Tipo, um clérigo descobre que o templo onde ele foi criado está sendo usado para um ritual profano. Um bardo é contratado para se apresentar no festival, mas descobre que o organizador do evento é um cultista disfarçado. Que doideira! E o livro vai além, sugerindo que a gente use as motivações dos personagens para criar conflitos e dilemas. Tipo, o que acontece quando um paladino precisa escolher entre seguir a lei e proteger seus amigos? Ou quando um ladino tem a chance de roubar um tesouro, mas isso significaria atrair a confiança do grupo. Dilemas assim deixam a história mais interessante. Com certeza. E conforme a campanha avança, a gente pode usar as facções e organizações do mundo para criar tramas mais complexas, cheias de intriga. Sim, o livro do mestre dá várias dicas de como usar facções já existentes, como os arpistas, a Aliança dos Lords, ou até criar suas próprias. Imagina um jogador que é membro dos arpistas e outro que é da Ordem da Manopla, tendo que trabalhar juntos numa missão. E é da cada treta. E a gente não pode esquecer dos NPCs, né? Eles podem ser aliados, inimigos, mentores, informantes. Às vezes, até personagens complexos com suas próprias motivações, capazes de mudar o rumo da história. Exatamente. Mas e os encontros, né? Afinal, são eles que colocam os jogadores em ação. É verdade. E o livro do mestre tem dicas valiosas para criar encontros memoráveis, desde combates épicos contra monstros lendários, até desafios de interpretação que exigem astúcia e diplomacia. E a gente não precisa se limitar às sugestões do livro. Use a criatividade para adaptar os monstros existentes, criar seus próprios desafios. Imagina um combate contra goblins numa caverna escura, mas os goblins são especialistas em armadilhas e táticas de guerrilha. Ou um desafio de interpretação onde os jogadores precisam convencer um rei paranoico de que eles não são assassinos. Seria muito divertido. Mas e o sistema de XP? O livro do mestre explica como usar o sistema de XP para balancear os encontros, garantindo que a aventura seja desafiadora, mas não impossível. E a gente pode usar as recompensas para influenciar as ações dos jogadores, né? Tipo, o grupo de aventureiros tem a chance de ganhar uma fortuna, mas isso significaria abandonar uma missão importante. No RPG, as decisões dos jogadores moldam o mundo e a história. E a gente, como mestres, podemos criar situações que testam os valores dos personagens. Acho que com isso a gente já tem uma boa base para começar a criar nossas próprias aventuras, né? Sim, mas o livro do mestre ainda tem muito mais a oferecer. Na próxima parte, a gente vai falar sobre tesouros, armadilhas, masmorras. Chegamos à última parte do nosso mergulho no livro do mestre. E para fechar com chave de ouro, vamos falar de tesouros. Afinal, que a aventura seria completa sem um bom loot, né? Mas o livro do mestre vai além da simples pilha de moedas e nos incentiva a usar os tesouros como parte da narrativa. É tipo integrar os tesouros na história do mundo. Exatamente. Pense nos tesouros como peças de um quebra-cabeça que contam a história do seu mundo. Um grupo de bandidos, por exemplo, vai ter um tesouro bem diferente do que a gente encontraria num antigo templo élfico. Faz sentido. Os bandidos teriam o quê? Algumas moedas, armas enferrujadas, talvez uma joia roubada de um aldeão. Isso! Já o templo élfico, escondido nas profundezas da floresta, poderia ter artefatos mágicos poderosos, livros de conhecimento ancestral, portais para outras dimensões. Nossa, que demais. E o livro do mestre tem tabelas com itens mágicos de todos os tipos, né? Sim, armas, armaduras, poções, pergaminhos, anéis, artefatos lendários. Acho que a gente não precisa se limitar a essas sugestões, né? Claro que não. E usa a criatividade para inventar seus próprios itens mágicos, com poderes e histórias únicas. Tipo, uma espada que brilha com a luz das estrelas e dá poderes especiais para druidas. Ou um anel que permite conversar com os espíritos dos ancestrais. E os artefatos, aqueles itens lendários com histórias épicas e poderes que influenciam o destino do mundo. Ah, os artefatos. Eles são peças-chave na narrativa, né? Podem ser a chave para derrotar um mal ancestral, a fonte de um grande poder. Ou até a causa de guerras entre nações. Lembra daquela espada que dava imortalidade, mas amaldiçoava o portador com uma sede insaciável por sangue? Que clássico. Mas nem todo tesouro precisa ser material, né? Verdade.
Títulos de nobreza, terras, favores políticos, acesso a conhecimento secreto. Às vezes, a maior recompensa é o reconhecimento pelos seus atos, a fama, a glória. É isso aí. O importante é recompensar os jogadores de maneiras que façam sentido para a história e para os seus personagens. E com isso, chegamos ao fim do nosso mergulho no livro do mestre. Exploramos bastante coisa, hein? Desde a criação de mundos até os tesouros mais cobiçados. Mas agora é a sua vez. Use tudo que a gente aprendeu para criar suas próprias campanhas, seus próprios mundos. Explore o livro do mestre, personalize as regras e invente suas próprias histórias. E o mais importante, divirta-se. Afinal, D&D é um jogo de imaginação, criatividade e muita aventura. Preparem seus dados, afiem suas espadas e que a jornada continue. Até a próxima, aventureiros!